Olha só, queridos irmãos, quando eu tinha talvez 6 ou 7 anos, eu comecei a ter pesadelos. E eu tive pesadelos terríveis. E depois, durante a adolescência e a juventude, tive muitos pesadelos. E tive muitas visitações malignas. Eu sei que muito daquilo foi coisa maligna. E há mais ou menos 5 anos, eu comecei a escrever essas experiências e transformei num romance. E parece para mim, irmãos, eu sei que eu sou suspeito, mas não de todo. Parece que é o livro mais fantástico que eu já escrevi. E chama A Mansão de Clarinha. E agora, essa semana, já está disponível na Amazon para o Kindle. E eu estive ali com a Auriana em Londrina na gráfica e logo o livro físico estará disponível. Então, olha uma coisa, irmãos. Aquela que era uma experiência ruim, para mim, se tornou algo valioso, algo lindo, uma história maravilhosa e quem sabe eu até ganhe algum dinheiro com isso. O propósito inicial não era esse, mas está bem parecendo que vai dar dinheiro. Olha uma outra coisa, aqui na igreja eu sei que tem algumas irmãs que trabalham com pilates, fora as que fazem pilates, tem aqui profissionais do pilates. O pilates é uma ginástica terapêutica que se ocupa em que o paciente ele pratique algum tipo de exercício físico controlado, ou seja, é movimento consciente para dar àquela pessoa um equilíbrio entre a mente e o corpo. Então, aqui quem é da área pode com certeza falar muito melhor do que eu. Mas a minha fala não é exatamente sobre Pilates, é sobre o fundador dessa terapia, que é Joseph Pilates, e ele nasceu em 1883 na Alemanha. Olha só, ele era na infância uma criança frágil. Você já viu em algum lugar, alguns pais têm crianças frágeis, crianças que são doentes, enfermiças, que você olha assim, não há um vigor físico. Então, desde a infância, ele fazia esqui, boxe, mergulho, fazia ginástica. Depois, ele fez fisiologia, fez medicina oriental, fez anatomia. E na Primeira Guerra Mundial, ele estava preso num campo de concentração. E ele percebeu que muitos colegas, muitos soldados, estavam morrendo por falta de assistência à mente e ao físico daquelas pessoas. Então, lá mesmo no campo de concentração, sem ter um ginásio à disposição, sem ter instrumentos à disposição, ele desmontou algumas camas, tirou algumas molas, e ele criou uma maneira de ajudar aquelas pessoas a sobreviverem aquele tempo dentro do cativeiro. Os anos passaram, a guerra acabou, ele veio para Nova York e montou um estúdio de Pilates. E foi lá que ele ficou famoso, a técnica ganhou notoriedade e hoje em praticamente todo o mundo é praticado o Pilates. Aquilo que era para ser um ambiente de derrota, de fragilidade, de fracasso, esse homem conseguiu transformar num espaço de vitória, de conquista, de renda. Hoje eu quero, com a ajuda de Deus, e me esforçando que a minha voz está muito ruim, eu quero chamar a atenção da igreja para esse tema,
o meu passado não define o meu destino. Diga assim: o meu passado não define o meu destino. Então hoje, irmãos, eu quero falar sobre essa capacidade de se levantar sobre os problemas, se levantar sobre a tragédia, sobre a derrota e caminhar para a vida abundante. A maioria de nós que aqui estamos, e aqueles que acompanham pela internet, já sofreram na infância e no transcurso da sua vida momentos de dificuldades. Eu comentei esses dias com a Auriana que eu fico assustado no meu trabalho como psicanalista, como tem pessoas que foram abusadas na infância. É muita gente, irmãos, eu fico assustado com isso. Como tem gente que foi abusado numa época da sua vida muito tenra, irmãos. Parece uma loucura. Pessoas que foram violentadas, pessoas que sofreram críticas duras, injustiças. E essas pessoas, elas ficam travadas numa época triste da sua vida. De tempos em tempos, elas voltam lá, reviram o lixo e ficam cativas de um lugar para o qual Deus não nos criou, irmãos. Há pessoas que dizem para mim, talvez Deus tenha pensado isso para mim. Eu falei: Deus não pensou nada disso aí para você, não. Isso aí não é projeto de Deus, nem para você, nem para ninguém. O projeto de Deus, irmãos, é a vida abundante. A vida alegre, a vida feliz, as crianças sorridentes, as crianças pulando. O projeto de Deus é esse da vida abundante. Só que o passado, volta e meia, ele vem e se intromete no presente. E notem, queridos irmãos, é difícil dizer o que é pior. Se é pior o mal que nos fizeram ou o mal que nós fizemos para outras pessoas. Eu tenho dúvida. Para mim, eu acho pior o mal que eu fiz para outras pessoas. Porque disso eu posso carregar a culpa. E a culpa se apresenta no tempo presente e tenta nos acusar. E a pessoa fica presa, fica limitada. Hoje, irmãos, nós queremos orar pedindo que Deus nos ajude a romper com isso, irmãos. A romper, caminhar para a vida próspera. Irmão, olhe só, você não é o que fizeram com você. Eu vou repetir, você não é aquilo que fizeram com você. Você é chamado para se tornar quem você quiser em Cristo Jesus. Aleluia. Hoje o Senhor vai abrir uma porta. Para você se despedir do seu passado. Eu creio, irmãos, que é necessário um tempo de luto. Eu creio nisso. Eu creio que depois de uma tragédia é necessário um tempo de tristeza, um tempo de choro. Mas esse choro, ele não pode permanecer. Então, há uma esperança. Há uma esperança, queridos irmãos. O meu passado, ele somente diz de onde eu estou vindo. Guarde isso. O meu passado diz de onde eu estou vindo. Mas o meu passado não diz para onde eu estou indo. Para onde eu estou indo, Deus acenderá uma lâmpada. Aleluia! Para onde eu devo ir, o Senhor acenderá uma lâmpada que brilhará na escuridão, e eu saberei, é para lá que eu devo caminhar. Como um farol, aleluia, como um farol, aleluia, dizendo qual é o caminho que eu devo seguir. Glórias ao nome maravilhoso do Senhor.
Irmãos, o passado, ele influencia o meu presente. É verdade, irmãos. O passado influencia o meu presente, mas o meu passado não determina o meu futuro. Aleluia! Eu estou conseguindo me expressar, irmãos. Aleluia! Eu não sou aquilo que fizeram comigo. Eu sou quem eu quero ser em Cristo Jesus. Ele começou uma obra na minha vida e Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! 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 Eu sei que eu já disse, mas eu vou repetir. O meu passado influencia o meu presente, mas não determina o meu futuro. Abra sua Bíblia gentilmente em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 1. Aleluia! Nós vamos ler 4 versículos e depois ainda os 6. Primeiro capítulo de Daniel, diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém. Olha só, queridos irmãos, essa história ela começa mais ou menos no início do século 6 a.C. O Império da Babilônia dá contra o Reino do Sul, capital Jerusalém. E o reino capitula, cai diante da Babilônia no ano 597. Os irmãos devem lembrar que a Babilônia é hoje onde está o Iraque. O texto diz que foi levado uma parte dos vasos da casa do Senhor e também muito povo. Mas olhe só, irmãos, não houve somente uma perda de bens materiais. Não houve só perda de riqueza, a destruição da cidade. Houve também, irmãos, uma quebra de continuidade da cultura do povo judeu. Parece para mim que nós temos um pouco de dificuldade de entender isso, porque nós não somos o único povo que fala português. A gente já sabe que Portugal fala, Cabo Verde fala, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Angola. Esses países todos falam português. Ou seja, se nós sucumbíssemos, essa língua continuaria sendo falada. Há um distrito governado pela China chamado Macau, onde há um porto muito importante. Ali é uma cidade grande, uma cidade de 700 mil pessoas. Além do mandarim e mais outros dialetos, lá também se fala o português. Se você chegar lá falando em português, você está em casa. Agora o povo judeu não, irmãos. O povo judeu, só eles falam hebraico. E agora eles estavam perdendo uma identidade nacional, uma identidade cultural, o fio histórico daquela gente e também o centro da sua fé.
Que é uma outra coisa que nós também não entendemos. Porque muitas pessoas que estão aqui eram de outras denominações, muitas pessoas que eram daqui foram para outras denominações. Notaram, irmãos? Nós não temos esse problema. Mas o povo judeu não. Nas cidades não pode acontecer sacrifício de animais, só no templo em Jerusalém. Nas cidades o máximo que há são as sinagogas, onde são feitos os cantos, a leitura dos textos sagrados, mas sacrifício somente em Jerusalém, no templo. Mas agora tudo isso findou. Então há uma perda muito grande, há uma perda trágica para aquela nação. Nós precisamos, irmãos, olhar para frente, com certeza. Mas às vezes nós temos que olhar para trás, olhar para o lado, irmãos. Esses dias eu gostei muito de uma fala do nosso pastor. Ele fala assim: você está achando que só você está quebrado? Tem mais gente quebrada. E daí ele falou assim: mas tem muita gente se dando bem. Sabe, às vezes nós olhamos só para o próprio umbigo. Então, quando nós passamos por uma tragédia, por uma perda, um episódio de derrota, faz muito bem nós olhar para a palavra de Deus. Aqui nós vemos um povo que eles tiveram uma perda trágica, uma perda que vai se arrastar por 70 anos, e quando isso aqui acabar, a maioria deles nem sabe mais falar o hebraico. E no meio de todo esse cenário, o rei diz assim: olha, eu quero algumas pessoas para trabalharem aqui no palácio. Ele chama o chefe dos eunucos, o Aspenaz, e diz: escolha gente para trabalhar no palácio. Exatamente do lugar onde você está nesta noite, exatamente aí onde você está, e que você acha que é um lugar de perda, de falência, Deus está olhando e está dizendo: eu vou levantar pessoas. Eu vou te levantar dos teus escombros. Eu vou te levantar desse lugar de derrota, para que todos saibam que fui eu que fiz. Que fui eu que fiz. Eu fiz na sua vida. Eu te achei na tua miséria. Aleluia, aleluia. O rei disse: eu quero pessoas no palácio. Mas note, irmãos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos aprender a ocupar bem os espaços, a ocupar bem o nosso tempo, a investir em si mesmo e se fortalecer nos tempos em que as coisas vão bem. Aproveite a oportunidade. Eu sei que aqui há muitas pessoas que estão bem, que as coisas estão dando certo para você. Qual a palavra de Deus para você? Aproveite esse tempo, se fortaleça. Adquira conhecimento, desenvolva habilidades, novas competências. Faça investimentos econômicos. Aumente o seu lastro, aproveite esse tempo, porque quando vier os tempos difíceis, quem vai sofrer primeiro é quem não tem nada, porque aquele que guardou tem gordura para gastar. Essa é a palavra de Deus para você que está bem. Agora notem, Nabucodonosor, ele usa uma peneira muito fina, irmãos. Nabucodonosor, ele tem uma peneira muito fina. Ele fala assim: eu quero jovens sem defeito. Primeiro lugar. Essa semana eu estava num estabelecimento comercial aguardando a minha vez de ser atendido. E entrou um homem, não sei dizer quantos anos, 35, 40 anos no máximo. E ele estava com 2 muletas. E ele estava muito acima do peso, e ele falou assim: estou muito mal com esse meu pé. Mas eu não falei nada para ele. Acho que era o pé esquerdo. Falei: o que aconteceu com o pé? Ele falou: o médico disse que é sobrepeso, e está esmagando o calcanhar.
Escolha ter um corpo saudável. Escolha ter um corpo saudável. Isso não depende de mais ninguém, só de você, é uma decisão sua. Ah, mas o pastor tem preconceito. Não, é só olhar a palavra de Deus. Ele queria quem? Pessoas sem defeito. Que você consiga subir, consiga descer, consiga se abaixar, consiga correr. Que você tenha autonomia. Autonomia, motricidade, capacidade de ir e vir. Eu acho muito terrível quando uma pessoa sofre um acidente e depende que outros deem banho nela, levem no banheiro. Eu acho degradante, eu acho indigno, eu preferia morrer. A palavra de Deus nesta noite é: cuide-se. Cuide-se. Põe uma marca na balança, fala: daqui não vai passar. Todo mundo luta com isso, irmãos, eu também, todo mundo. Irmãos, vocês não sabem. Aquela mulher ali, irmão, ela torna a minha vida difícil. Ela cozinha maravilhosamente bem. Salgado é uma delícia, doce é uma delícia, suco é uma delícia. O que ela faz é tudo uma delícia. Acho que é fácil. Sobremesa, irmão, quem já comeu sabe do que eu estou falando. Então, lá perto da minha casa tem uma farmácia, eu olho lá, é daqui, não pode passar. Então lembre disso, corpo saudável, formosos de parecer. Escolha ser bonito. Escolha ser bonita. É uma escolha sua. Escolha se vestir apropriadamente. Eu me hospedei muitas vezes na casa de uma pastora, lá nos Estados Unidos. Era uma mulher maravilhosa. E eu dormia no quarto de baixo, o apóstolo também, tinha uma escada lá. Quando chegava a hora dela levantar, você escutava ela lá embaixo. Ela falava bem alto lá no quarto dela: haja exaltação no nome do Senhor. A primeira coisa que ela falava. E quando descia, você achava que ela ia sair. Toda maquiada, pintada, brinco, pulseira, tudo. Ela falava assim: aprendi com a minha mãe, mulher nunca pode sair desarrumada do seu quarto. Quem mandou você vir na quarta-feira? Irmãos, eu tenho um problema na pele, irmãos. Eu não sei se por causa do meu trabalho anterior, que eu fazia barba todo dia. Então, eu tenho que cuidar muito com uma irritação. Então, às vezes, eu fico um dia sem fazer. Mas de quando eu olho no espelho, eu falo: Auriana não merece isso. Não está certo. Você tem que estar bonito. Você tem que olhar no espelho e falar: estou bonito. Irmão, se você olhar no espelho e achar que está feio, está feio. Se a senhora olhar no espelho e falar: mas estou feia, está feia. Ninguém melhor do que você. É quando vai procurar um emprego, daí quer ficar bonito. Quando vai arrumar um namorado, quer ficar bonito. Ué, fica bonito todo dia. O rei disse: eu quero gente de boa aparência. Você vai lembrar disso amanhã cedo, falar: por que eu fui no culto ontem? Agora tem que me arrumar. Meu marido não merece isso, minha esposa não merece isso. Claro, mas tem irmã que fala: glória a Deus, usa ele pastor, usa ele pastor. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir florescente. Vista-se bem, engraxa o sapato, lustra. Aleluia. Sabe que isso vem de Deus, irmãos? Porque Deus, Ele quer preparar um povo bem disposto. Olhe só, um rei ímpio falou: eu quero gente formoso de parecer. Que mais? Agora, irmãos, ele vai forçar uma questão mental, intelectual. Ele fala assim: eu quero gente instruída, sábia, entendida. E ele achou no meio do povo do Senhor. Irmãos, que o mercado financeiro, o mercado econômico, aqui da Palhoça, ache no meio do povo do Senhor gente assim. Gente instruída, gente sábia, gente entendida. Irmãos, eu às vezes vejo na internet alguém dizendo assim: não adianta você ter doutorado, se você não for gentil, você é só um bobo.
E eu escrevo embaixo: e se você não tem doutorado e não é gentil, você não tem nada e você é só um bobo mesmo. Porque quem que fala mal da pessoa instruída, irmãos, presta atenção, quem é que fala mal da pessoa instruída? Só o tolo. Por quê, irmãos? Porque a instrução exige humildade. Aqui quem é instruído, eu sei que tem muita gente, isso exige humildade. Instrução exige reconhecer a autoridade. É a pessoa que entra na sala de aula e fica quieto ouvindo alguém. Precisa ter humildade, precisa reconhecer a autoridade. Irmãos, quando eu ministro aqui no staff, eu sei que me ouvindo tem gente mais instruída que eu, mais capacitada que eu, e que às vezes naquele assunto entende mais do que eu, e o aluno fica quieto. E por que ele fica quieto? Porque ele sabe, quem sabe, o irmão Inés tem uma visão diferente do mesmo assunto e pode enriquecer a minha compreensão. A gente às vezes não fica com pena daquela pessoa no farol pedindo dinheiro, na calçada. Isso é dó, irmãos, isso não é misericórdia. Isso até às vezes é um erro, irmãos. Porque aquela pessoa, ele não quis ser instruído. Ele não aguentou ouvir o pai dele, não aguentou ouvir a mãe dele, não quis ficar na escola. Lembra o tempo da escola? Você estava lá um pouquinho antes das 8, às vezes com fome, que hoje tem sopa, tem um monte de coisa. Os mais experientes lembram, não tinha isso aí não. Você ficava com fome. Eu lembro de colegas que desmaiaram lá do lado do quadro falando a tabuada. Desmaiaram por quê? De fome. Você ficava lá. Ser instruído não é fácil. Exige reconhecer a autoridade, observar o horário. Que o Senhor dê para quem quiser ser instruído essa paciência. Aleluia. E diz mais, eu quero gente sábia. Quem é o sábio? O sábio é a pessoa que vê uma situação, ele tem condições de fazer uma análise, fazer uma crítica, expressar um diagnóstico, ver com clareza. Essa é a pessoa sábia. E quem é o entendido? O entendido é o profissional que fala, disso eu entendo, manda para mim que eu resolvo. Eu tinha um sócio quando nós trabalhávamos com eletrônica, o Luiz Maurício Éder, um homem admirável. E às vezes chegava no balcão da oficina um aparelho e o cliente dizia, olha, já levei em tal oficina, não resolveram. Aí quando o cliente ia embora, ele falava assim, eu adoro, manda para mim. Entendeu? Porque é um entendido, não é um curioso, não é um palpiteiro. Ele sabe o fundamento, ele sabe os princípios, manda para mim que eu resolvo. O rei disse, eu quero gente assim. Gente instruída, gente sábia, gente entendida. Os irmãos notem que isso deita por terra aquela falácia de que Deus não escolhe o capacitado, mas Ele capacita o escolhido. Já ouviram isso aí? Isso é uma bobagem. Isso aí é o hino do preguiçoso. E tem até uma gingadinha, toca no violão. Deus não escolhe o capacitado, Deus capacita o escolhido. Mentira, mentira. Porque a pessoa que não é instruída é preguiçosa, ela não é diligente. Acham que Deus faria isso? Quem lançou os fundamentos para a escrita do Antigo Testamento? Moisés. A palavra de Deus diz que ele era instruído em toda a ciência do Egito. Parece para você que Deus não escolheu um capacitado? O Novo Testamento tem 27 livros. Eu vou dizer livros, poderia talvez dividir diferente, mas para a nossa compreensão. 27 livros. 14 são do apóstolo Paulo, o homem mais instruído, criado aos pés de Gamaliel, da escola de Hilel. Notaram, irmãos? Deus está querendo chamar você, mas Ele está dando uma escovada. Você mexe, adquire conhecimento. E que mais? Habilidade para viver no palácio. Você conhece criança que não respeita o espaço público?
E fala assim, ó, se alguém não tiver paciência com meu filho, eu não vou. O filho da pessoa é um atribulado. Não respeita o lugar. Esses dias eu ria com a pastora. Um dia nós estávamos numa igreja e o menino não sossegava. Ele vinha, mexia na balaustrada, corria, descia, subia e tal. E nós estávamos perto de um irmão, o irmão Altair. O irmão Altair falou assim, pegou ele de repente e falou assim, tu não se mexe, não fale, não respire. O menino ficou... O resto do culto, quem tinha que ter feito isso? A mãe dele, o pai dele. Criança assim, irmãos, não respeita o cinema, não respeita a igreja, no supermercado derruba, mexe, entra nas lojas, dá prejuízo. O rei falou assim, gente assim eu não quero no palácio. Aí depois os anos passam, ninguém contrata esse filho, alguém fala, meu filho é rejeitado, é desprezado. Falta do pai e da mãe por limite. Amém, igreja? Amém. O rei foi muito claro. Eu quero gente que consiga viver entre a nobreza, entre a realeza, não é qualquer pessoa. Agora notem, essa peneira tão fina de Nabucodonosor, ela vai fazer uma coisa. O despreparado desce. É isso, irmãos, que ele está fazendo. Ele tem uma peneira finíssima. Quem não for saudável, quem não for instruído, sábio, entendido, quem não tiver qualificações para viver no palácio, desce. Vai carregar pedra, vai serrar madeira, vai cuidar do gado, vai ganhar menos, vai sofrer mais, vai ficar debaixo do sol. Mas quem passar na peneira, vai morar no palácio. Tem alguém querendo passar na peneira aqui? Eu quero, irmão. Eu quero ir na peneira que passe para cima. Irmãos, em qualquer época é assim. Isso era naquela época, século 6 a.C., e hoje ainda é exatamente assim. Quando eu entrei no banco, o superintendente que me contratou, ele falou assim, Enéas, você volta do curso de integração daqui 15, 20 dias, e você entra na agência 8 horas, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, senta lá, porque eu vou te apresentar para o gerente e para as demais pessoas. Ele falou, ele era o chefe, eu entrei, passei reto, não saudei ninguém, sentei lá, fiquei lá. 8 horas, 9 horas, 10 horas, o cara não veio. Ele chegou, era umas 11 horas, não sei se você veio de lá, não sei de onde. Estava lá igual um bobo, mas estava obedecendo. Quando ele chegou, eu falei, graças a Deus, eu estava afundado já naquele sofá lá. Ele veio lá me apresentar para o seu Valdir. Seu Valdir, esse aqui é o novo assistente. O gerente falou assim, já não gostei. Não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém. Já de largada não gostei. Eu fiquei quieto. Eu fiz o que me mandaram fazer. O superintendente disse, mas fui eu que falei, não, mas não interessa. Ele tinha que ter saudado as pessoas aqui, não saudou ninguém, já não gostei. No outro dia comecei a trabalhar. Quem estava antes que eu fechava um contrato por mês, às vezes 2. Eu fechava 12, 13, 14 por dia. Um dia o gerente chamou eu e falou assim, Enéas, não me leve a mal, eu confio em você, mas traga os cartões de assinatura, porque é contrato demais. Eu falei, o senhor é o chefe. Quer que eu traga? Eu trago. Eu levei os cartões e falei, tá certo, tá certo, 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 tá, debita. Todo dia. 1 ano e 3 meses depois eu fui promovido a supervisor. Isso é muito rápido, irmãos. 1 ano e 3 meses para supervisor e transferido para assumir uma região com 20 e poucas agências. Quando eu fui dizer tchau para o seu Valdir, ele falou assim, Enéas, se eu soubesse quem você é, eu teria trazido você para a minha equipe. Se você esquecer dessa peneira fina do rei, leia aqui, Daniel 1. Isso dá certo no reino de Nabucodonosor, dá certo ainda hoje. Os episódios ruins do passado, eles não precisam ser incluídos no presente e não devem definir o teu destino.
Olha uma coisa, queridos irmãos, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles vinham de uma história de perda, irmãos. Eu sei que Deus está falando com todos nós, comigo também. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. O Senhor quer levantar você de onde você está. O Senhor vai abençoar todos nós. Mas o Senhor, Ele está falando com uma palavra específica para quem vem de problemas já desde a infância. Agora notem, esses moços, Daniel e os seus 3 amigos, eles vinham de uma história de perda. Porque primeiro, Israel tinha se dividido em 2 nações. As 10 tribos do norte seguiram Jeroboão, fundaram capital em Samaria. Ficou só as 2 tribos do sul, capital Jerusalém e Judá. Essa já foi uma perda. Depois, no ano 722, o reino do norte cai, é dominado pela Assíria. Perda de novo. E agora, em 597, a cidade cai outra vez. E ela não cai rapidamente, você viu a leitura. Jerusalém ficou sitiada 1 ano e meio, está lá, 1 ano e 6 meses, o exército inimigo rodeando a cidade, ninguém sai, ninguém entra. A palavra diz que as pessoas pereciam por falta de pão, não tinha mais comida. E por fim o texto diz, Deus entrega Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, é uma sequência de perdas. Como que está o emocional de Daniel? Como que está o emocional dos seus amigos? Pense um instante, como que deveria estar a fé deles? Deus não guardou a nossa cidade. Deus não guardou a nossa casa e os nossos pais não conseguiram nos proteger. É perda bastante? Porque os filhos acham que nós resolvemos tudo, eles pensam isso. Eles acham isso. Mas agora eles têm toda essa história de perda e de tragédia. Mas eles decidiram, eu escolho confiar em Deus. Apesar de tudo que deu errado, eu escolho confiar em Deus. Eu vou continuar confiando. Aleluia! Eu vou continuar dizendo que o Senhor é o meu Deus. Ele é a minha rocha, Ele é o meu provedor. Eu não entendo o que Ele está fazendo, mas eu sei que Ele está vendo. Aleluia! Aleluia! É uma escolha. Eu não sei porque nossos pais não conseguiram nos proteger. Nós vamos continuar amando o nosso povo. Aleluia. E olha que interessante. Esse que era para ser um ambiente de perda, de falência, de pobreza, acabou se convertendo um lugar de prosperidade. Quem conhece a história de Daniel sabe como ele prosperou, como ele enriqueceu, ele se tornou poderoso. Ele habitou no palácio, no governo de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor morreu, o filho Belsassar subiu ao trono, Daniel continuou lá. Depois o império da Babilônia caiu diante do império da Média e da Pérsia. E Daniel continuou no palácio, no tempo de Dario e no tempo do Ciro, o Grande. Pode uma coisa dessa? Os reinos se sucedendo, mas aquele que confiou em Deus, continuou em pé no seu lugar. Ponha-se de pé gentilmente. Aleluia. Ponha-se de pé. Deus quer curar a tua alma. Deus quer curar tuas emoções, teus sentimentos. Há um neuropsiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. Na Segunda Guerra Mundial ele foi feito cativo também, assim como o primeiro que eu citei, só que aquele na Primeira Guerra. Viktor Frankl, na Segunda Guerra Mundial, foi feito prisioneiro em Auschwitz. E ele percebeu que muitas pessoas não morriam matadas, elas morriam de desânimo.
de desesperança, de falta de sentido na vida. E lá dentro do campo de concentração, ele desenvolveu uma técnica que é usada hoje em vários ambulatórios, que é chamada logoterapia. É de dar sentido para a vida, achar um propósito para a vida. Ele dizia assim: a liberdade interior, ela nunca pode ser roubada se a pessoa não deixar. Deus quer curar você. Você não é cativo mais do seu passado. Você não é o que fizeram com você. O Senhor está curando você agora. Ele está vertendo bálsamo sobre você agora. Aquelas feridas que ninguém conhece, aqueles problemas que ninguém sabe, parece que ninguém viu. Deus estava lá. Ele vai curar você agora. Ele está fazendo isso agora. Aleluia. E Viktor Frankl disse: a escolha nunca sai de dentro da pessoa. Nunca sai. Eu quero orar. Se tem alguém nesta noite, para quem o passado foi carregado de perda, de tragédia, de dano, de abuso, eu não quero que você conte para mim, não é para você falar para ninguém, é para você falar para Jesus. Aleluia, deixe seu lugar. Se você se sente confortável para deixar o seu lugar. Mas se você não se sente bem de deixar o seu lugar por algum motivo, você pode ficar onde você está. Aleluia. Deus ama você. Deus ama você. A revelação que temos da palavra de Deus é que mais do que amar você, Deus é amor. Nós podemos cantar um pedaço de uma canção, Cris. Aleluia. Conta para Jesus, você já pode fazer isso agora.
que eu caminharei para frente e eu serei abençoado de Jesus. Aleluia. Você gostaria de estender as suas mãos? Quem sabe aqui na frente está um parente seu, um amigo, uma pessoa que você tem uma amizade particular. Talvez você gostaria de vir aqui orar por esta pessoa. Talvez aqui está o marido seu, a esposa. Você gostaria de liberar uma palavra de bens? Dizer: acabou, 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 acabou. Erema Hout Arai de Séculos. Alguém liberou uma palavra de maldição contra você? Diga para a sua alma: acabou. Isso está no passado. Eu não estou lá. Eu não moro mais lá. Eu não volto mais lá. Jesus me achou. Jesus me achou. Aleluia. Vem orar pelo Vata. Ó Senhor, a tua graça ela está derramada aqui. Tua graça está derramada aqui. Derrama teu amor sobre a minha irmã. Erema Suik Anai de Remas Tei Farai. Derrama tua graça sobre ela. Libera uma palavra, ó Deus, ao coração do meu irmão. Diga que ele é amado. Diga que ele não está sozinho. Diga que o Senhor anda com ele. Fala, Senhor, ao coração do meu irmão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Venha, Espírito Santo, como um ribeiro, Senhor, e lava as feridas nesta hora. De Refas. Venha, Senhor, como um rio caudaloso, contínuo e poderoso, e lave e cure. Você não é nada daquilo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não volte mais lá. Lá não tem mais nada para você. O passado ficou no passado. Mais um pouquinho aqui, Jesus está curando. A igreja, ajude só um pouquinho em oração ainda. Tua vida nunca mais será a mesma. O Espírito Santo está acendendo uma lâmpada dentro de você. Seja iluminada.
falei dos pesadelos que eu tive. Como Deus está me dando a graça de transformar isso num ponto de vitória. Aleluia. Como Deus deu sabedoria para Pilates transformar aquilo que era perda numa ferramenta de cura para tanta gente. Eu acho que a senhora trabalha com isso. Quanta gente abençoada, quanta gente restaurada, fortalecida, porque uma pessoa disse: eu não sou o que fizeram comigo. Eu vou transformar isso numa plataforma para catapultar a minha vida para um outro nível, e junto comigo eu vou levar quem eu puder. Seja abençoado, seja abençoado. Deus abençoe você. Se você quiser e puder, dê um abraço em alguém, diga que acabou. Vamos cantar mais uma vez.